Fala pessoal, beleza? Galera, seguinte, vou mostrar para vocês como que eu fiz um contador de voltas utilizando o Arduino. E o único sensor que eu utilizei foi esse sensor digital e infravermelho para detecção de objetos. Ele é um sensor bem barato e quando um objeto passa na frente dele, ele vai enviar um sinal para o Arduino. E a primeira coisa que você precisa fazer para testar esse projeto, para poder montar ele, é justamente calibrar esse sensor. Pode ser que ele não esteja funcionando corretamente do jeito que ele veio na embalagem. Então, o que você faz? Você energiza o Arduino pela entrada USB e aí você vai ligar o sensor direto no barramento do Arduino. Não precisa se preocupar porque ele consome pouca corrente, então ele não danifica a sua placa. Você não precisa de uma fonte externa. Aí aqui nos pinos do sensor você tem VCC e GND. Você vai conectar com o GND da placa do Arduino e o pino de 5 volts. Feito isso, ele já vai acender aqui um dos LEDs. Ele tem um LED aqui, depois vocês vão ver o outro acender aqui também. Esse tem que acender, que está apenas indicando que ele está ligado, está energizado. O segundo LED ele vai acender quando o sensor estiver na frente de uma superfície branca, uma superfície clara. Então, ele vai enviar também um sinal de nível lógico baixo para o Arduino, mas você não precisa verificar isso no Arduino nesse momento, porque acendendo o LED você já sabe que ele percebeu a superfície branca. Ficou apagado, ele está imaginando que aqui tem algo preto, algo que reflete pouca luz. E se vocês observarem aqui, quando eu passo ele no branco, o LED continua apagado. Quando eu passo na superfície preta, uma fita isolante aqui, ele está também apagado. Então eu sei que ele tem que acender aqui no branco. Aqui no meio dele você tem um potenciômetro, essa pecinha azul aqui. Pode ser também chamada de trim-pot, porque nesse caso ele não tem o manípulo. Então o que você faz? Você vem com uma pequena chave, coloca aqui no meio e você vai girar ela. Conforme você gira, esse LED acende ou apaga. Se girar tudo para um lado, ele está apagado. Coloquei ele na superfície branca, comecei a girar, ele já acendeu. Aí eu volto um pouquinho e ele apagou. Esse momento em que ele acende, geralmente é o melhor ponto de ajuste. Agora eu vou fazer o teste e vou trazer ele para a superfície preta. Ó, ele apagou. Na branca acendeu, a preta apagou. Então eu já sei que ele está calibrado, que ele está pronto para detectar essa diferença de cor. Porque é com isso que eu vou detectar o movimento e contar as voltas em algum objeto. Para fazer essa demonstração, eu tenho aqui minha parafusadeira. Ela é boa porque ela tem o controle de velocidade. E eu coloquei na ponta dela, ver se consigo mostrar um pouco melhor. Coloquei na ponta dela uma serra-copo, só para facilitar a minha montagem aqui. E passei uma fita isolante branca aqui no tamborzinho do serra-copo e uma fita isolante preta cruzando ela. Então, quando o sensor detectar essa faixa branca, ele sabe que está dando a volta. E quando chegar na faixa preta, ele sabe que finalizou a volta. Aí, se a gente olhar aqui no monitor, eu vou abrir o monitor serial, ele está lá pronto para começar, 0 voltas, volta 0, né? E eu vou, nesse momento, posicionar o sensor na frente da minha parafusadeira e vou começar a acelerar ela. Aí você observa que ele já está contando o número de voltas. Aí você fala, mas e se ele não estiver contando o número certo? Ele já está ali em 8 e a gente não deu 8 voltas. Você fecha o monitor serial, abre ele novamente. Está pronto para começar. E vamos lá. Agora acelerei a parafusadeira e ele está contando as voltas corretamente. Bom, vamos agora entender como que funciona esse programa. Como sempre, ele e o diagrama de ligação estão disponíveis para download no link da descrição. E a gente começa o programa aqui com um hashtag define para a palavra sensor, definida para o número 8, porque eu vou ligar o meu sensor no pino 8 do Arduino. Lembrando que pode ser em qualquer pino digital.
Logo abaixo eu tenho uma variável do tipo unsigned long, com o nome de voltas, e eu igualei ela inicialmente com o valor 0. Aqui eu estou utilizando a unsigned long porque é a variável do Arduino com a maior capacidade de armazenamento. Então com ela eu vou conseguir contar essas voltas a um número um pouco superior de 4 bilhões. E isso deve ser mais que suficiente para a maioria das aplicações. Logo na sequência eu tenho aqui uma variável do tipo booleana com o nome de L_sensor. E igualei ela inicialmente com o valor 1. Esse L_sensor ele vai servir para receber a leitura do sensor, guardar o valor da leitura, saber se ele está em nível lógico alto ou baixo. Abaixo eu tenho uma segunda variável também booleana com o nome de LA_sensor. Essa variável eu vou utilizar para controlar se houve mudança no estado de leitura do sensor, para poder perceber se ele estava ligado, estava em nível lógico alto e foi para nível lógico baixo, ou se já estava em baixo e foi para alto. Porque quando ele detecta a fita isolante passando na frente dele, não basta saber que a fita está na frente dele, porque senão ele ficaria contando várias voltas enquanto ela não passar. Isso eu vou explicar melhor um pouquinho mais para frente. Também igualei ele com o valor inicial igual a 1. Aqui eu poderia ter deixado também com o valor 0, os dois, porque isso não vai interferir, uma vez que o próprio programa vai fazer a leitura e mudar esses valores o tempo todo de acordo com a condição do sensor. Mas para explicar aqui no vídeo, eu achei que ficaria mais fácil deixar com o valor inicial igual a 1. Na sequência, então, temos o void setup, e ele é bem simples. Eu coloquei aqui um pin mode, definindo o pino do sensor como input, como entrada. Afinal, um sinal ele sai do sensor e chega no Arduino, então o Arduino recebe esse sinal. Abaixo eu tenho o comando serial.begin, que é o comando padrão para iniciar a comunicação serial, para a gente usar o monitor serial. Na sequência tenho um serial.println para imprimir um texto. Como esse print ele está dentro do setup e o setup é executado uma vez só, após resetar o Arduino ou enviar o programa para ele, então ele vai imprimir uma vez só lá no topo esse texto que está entre aspas, que é o texto pronto para começar. Porque senão você ia abrir o monitor e ia ficar o monitor em branco até o sensor detectar alguma coisa. Então só para ele te avisar que ele já carregou todo o setup. Na sequência eu vou ter aqui o void loop. E é no void loop que eu vou fazer a leitura do sensor e o seu intertravamento, para ele detectar aquela mudança de estado entre nível lógico alto e baixo. Então eu começo aqui com o L_sensor, que é a variável. Ela vai ser igual ao comando digital read do pino do sensor. Então, digital read é a leitura digital de um pino, no caso o pino do sensor é o pino 8, e aí ele verifica se está em nível lógico alto ou baixo. Ele pega e torna isso igual ao valor da variável L_sensor. Ou seja, ele atribui a essa variável o nível lógico alto ou baixo, o valor 0 ou 1. Aqui eu coloquei uma observação para ficar de lembrete. Então, quando o sensor detecta a superfície preta, o sensor vai mandar para o Arduino o nível lógico alto, o valor 1. E o LED do sensor vai estar apagado, aquele segundo LED que às vezes acende e às vezes apaga. E também coloquei a situação contrária, que é na superfície branca, o sensor envia para o Arduino nível lógico baixo, valor 0, e o LED do sensor vai estar aceso, conforme eu já mostrei no começo do vídeo. Aqui esta observação se refere ao primeiro if. Se a condição que está entre parênteses for toda verdadeira, então o Arduino faz o que vem logo após essa chave. E qual é essa condição? Na verdade são duas condições. A primeira que é L_sensor, que é a variável que acabou de receber o valor da leitura digital do sensor, ele verifica se está igual a 1. Quando eu coloco igual a igual, é para verificar a igualdade. Então ele verifica se está igual a 1. Igual a 1 significa que ele encontrou uma superfície preta. E também verifica a segunda condição aqui, tem um EE. A segunda condição é
a leitura anterior do sensor, o LA underline sensor, também deve estar igual a 1. Bom, para entender melhor essa lógica, eu acho mais fácil a gente já imaginar que o programa está rodando e que logo de início aqui, o L underline sensor, ele fez a leitura pelo digital read e o sensor está lá numa superfície branca, então ele recebe aqui o valor 0. Quando ele chega nesse primeiro if, se aqui está com o valor 0, ele vai verificar se está com o valor 1, então é falso. Se é falso, ele não faz nada do que está entre as chaves, que compõem essas 3 linhas aqui. Ele já pula lá para baixo, tem um outro if. No outro if, ele vai verificar a primeira condição, se essa variável L underline sensor está igual a 0. Bom, isso é verdade, ela está igual a 0. Aí tem aqui a segunda condição, porque tem um erro na condição E. Ele vai verificar se o LA underline sensor está igual ao valor 0. Bom, não está igual ao valor 0, porque lá no início do programa eu já coloquei LA underline sensor igual a 1. Então aqui também nada vai ser feito. Aí ele passa por um delay de 10 milissegundos. Esse delay de 10 milissegundos é só para ter algum atraso aqui no loop do Arduino, para ele não ficar rodando muito rápido, senão pode gerar alguns erros. Aí, como a gente sabe, o Arduino chega no fim do loop, volta lá no início. Quando ele voltar aqui no início, enquanto ele estiver no branco, não vai ser feito nada. Vamos imaginar que ele encontrou a superfície preta. Então, o L underline sensor vai receber agora nível lógico alto, o valor 1. Quando ele chegar nesse primeiro if, bom, a primeira condição se tornou verdadeira. O L underline sensor agora vale 1. E vamos verificar a segunda condição. A segunda condição é o LA underline sensor igual ao valor 1. Que também é verdadeiro, porque lá no início eu defini ele com o valor 1 inicialmente. Se os dois são verdadeiros, então ele inicia o bloco de comandos dentro das chaves. Aqui na primeira linha eu tenho um serial.println, que é o comando para imprimir um texto ou uma variável. Eu já vou imprimir tudo junto utilizando o recurso da string. Já ensinei isso em outro vídeo, mas basicamente eu coloquei aqui entre aspas e também o texto que está entre aspas entre parênteses, eu coloquei voltas, 2 pontos, espaço. Após fechar os parênteses eu coloquei mais, e aí eu queria o valor atual de uma variável voltas. Então eu imprimo o texto voltas, 2 pontos, espaço, mais o valor atual dessas voltas. E pula de linha porque é um serial.println. Logo abaixo eu já tenho aqui uma alteração na variável LA underline sensor. Eu estou dizendo para o programa igualar ela ao valor 0. Quando eu coloco um igual só, significa que o programa vai atribuir àquela variável o valor que vem depois do igual. Então ela vai virar 0. E por fim, eu tenho a variável voltas sofrendo um incremento de uma unidade. Quando eu coloco aqui voltas mais, significa que ela aumenta o seu valor em uma unidade. Se está 0 vai para 1, se está em 1 vai para 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Então o programa sai desse if, porque ele chegou aqui na segunda chave, e vai verificar lá a condição do segundo if. Lá você tem L underline sensor igual a 0. Bom, a gente está considerando que o sensor está numa superfície preta com nível lógico alto. Então isso daqui é falso, ele não faz o que vem na sequência do if. Vale lembrar o detalhe que eu não abri chave aqui na frente, porque após esse if tem um único comando. Quando é só um comando, você pode pôr ele direto sem abrir e fechar chaves. Então ele considera como parte do if apenas essa linha aqui, ó, o LA underline sensor igual a 1. Isso só vai ser executado se o if for todo verdadeiro. O delay que vem na sequência já não pertence a ele, sempre vai ser executado. Aí vamos supor que o sensor ainda está na superfície preta. E aí que teria o risco dele contar várias voltas se a minha parafusadeira estivesse rodando devagar. Então, quando ele chega aqui nesse primeiro if,
ele tem lá LA, L underline sensor, está igual a 1? Sim, ainda está. Porém, verifique, LA underline sensor já não está mais igual a 1. Porque quando ele entrou no if pela primeira vez, eu já forcei ele ir para 0. Por isso, ele não vai executar os comandos que estão aqui entre as chaves, inclusive o comando de somar mais uma volta. Porque ele sabe, ele já entendeu que a faixa preta está passando na frente dele, mas ainda não terminou de passar. Quando ela terminar de passar, vai mudar o nível lógico na leitura do sensor, o digital read. Ele vai para a superfície branca, então vai guardar nesta variável L underline sensor o valor 0. Guardou o 0 aqui, o primeiro if já não é verdadeiro, logo pela primeira condição, mas o segundo if vai ser verdadeiro. Vai ter aqui a primeira condição, L underline sensor está igual a 0, verdade. E aqui uma segunda condição, LA underline sensor também deve estar igual a 0, o que agora é verdade, porque lembra que quando eu passei dentro do if, eu forcei a mudança do valor dessa variável, ela foi para 0. Então, nesse momento aqui, ela está em 0. Consequentemente, esse if é verdadeiro, e agora ele executa esse único comando, que é atribuir à variável LA underline sensor o valor de 1. Bom, se ele mudou essa LA underline sensor, na próxima vez ele já não entra aqui, porque a condição para entrar aqui é justamente ser igual a 0. Mas, como sempre, ele passa pelo fim do loop, executando o delay de 10 milissegundos. Aí, nessas condições, a gente voltou naquela condição inicial, onde eu comecei a explicar o programa. E aí o ciclo vai se repetindo, e ele só soma as voltas quando tem essa mudança na superfície. Bom, com esse vídeo eu espero ter te ajudado. Se eu te ajudei, você pode me ajudar deixando um like. Se você ficou com alguma dúvida, deixe nos comentários. E é isso aí, a gente se encontra no próximo vídeo.